Olá, na aula de hoje eu irei falar sobre a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, de 1798. Então nós temos aqui dentro desse contexto um movimento, um movimento que envolveu ideais do iluminismo, esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, povoaram aí o imaginário dessas pessoas, esses mestiços, esses ex-escravos, esses comerciantes, esses alfaiates, essas pessoas que tinham desejo aí de libertação, desejo de liberdade econômica. Então eles queriam romper com a metrópole. O maior desejo deles era romper com a metrópole. Então, Conjuração Baiana. Nós temos uma frase que foi dita pelos seus líderes, os líderes desse movimento. Amai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Eles também lutavam pelo ideal, o ideal racial, o ideal de que as pessoas pudessem se respeitar, que não tivesse a questão da cor no meio, Então, os baianos também se sentiam abandonados por Portugal, pela metrópole. A metrópole tinha saído, o governo não estava mais fazendo parte da Bahia, tinha se transferido, e os baianos se sentiam abandonados pelo poder público, o poder de Portugal, a liderança de Portugal. Quais eram os pontos mais importantes da Conjuração Baiana? O que eles buscavam? A abolição da escravidão. Você vê que no poema eles falam, todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Isso reflete o ideal, o ideal que eles buscavam, o fim da escravidão. A abolição da escravidão, proclamação da república, o tempo feliz da nossa liberdade. A república viria trazendo a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade comercial. Então eles queriam romper com a metrópole, porque nesse contexto existia um pacto colonial entre colônia e metrópole, que seria Portugal. Então eles queriam romper e transformar e instituir aí uma república. Lembrando que todas essas revoltas, Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Pernambucana, eles foram movimentos que antecederam sim a independência. Demorou um pouquinho, mas eles antecederam e prepararam o terreno para a independência do Brasil. Diminuição dos impostos. Essas pessoas trabalhavam exaustivamente para pagar impostos a Portugal. Abertura dos portos para as nações. O que significava isso na prática? Que a colônia poderia comercializar com outras nações e não apenas com Portugal. Isso iria cortar o pacto colonial. Fim do preconceito, o preconceito racial. E também o aumento salarial. Como foi que esse movimento acabou e quais foram as principais características desse desfecho? Nós temos aqui, os seus principais líderes, Manuel Faustino. O slide anterior está mostrando a imagem deles. Manuel Faustino, Lucas Dantas, Luiz das Virgens e João de Deus. Todos eles foram pendurados, enforcados em praça pública, para mostrar para as outras pessoas de que todos os movimentos seriam sufocados por Portugal. Então foi um recado para a população, para que as pessoas não se revoltassem. Então aqui é a Praça da Piedade, em 8 de novembro de 1799. Em 8 de novembro, 4 conjurados foram enforcados e esquartejados na Piedade. Durante uma semana, seus corpos ficaram expostos na cidade. Esse tipo de morte por enforcamento e guilhotina era muito comum na Europa. Durante o período da Revolução Francesa, o período de terror, várias mortes como essas aconteceram aqui. Eram um número grande de pessoas que morriam por dia, 700, 800 pessoas por dia dentro da França, e que morriam nessas condições aqui, enforcados, esquartejados e colocados em praça pública. A Conjuração Mineira e Baiana evidenciaram a crise do sistema colonial. O Brasil ele não suportava mais ter um monopólio comercial, onde só poderia comercializar com a metrópole. Então, todos esses movimentos se aproximaram aí do movimento da independência, Na Europa, grandes mudanças se davam nessa época e você verá isso nas próximas telas. Nós já vimos a Revolução Francesa, que foi um grande evento aí de 1799, Revolução Pernambucana, o que foi? A Revolução Pernambucana foi um movimento social, de caráter social, de caráter popular, porque envolviam pessoas populares, de caráter emancipacionista, ocorrido em Pernambuco no ano de 1817.
é considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial brasileiro. Então nós temos aqui nessa pintura algumas características desse movimento. O que eles queriam, né? Na verdade, esses revolucionários queriam também o fim desse controle, desse monopólio. Então a Revolução Pernambucana também tem muitas características da Inconfidência e também da Revolução na Bahia. Então todos esses movimentos queriam aí se tornarem, as pessoas queriam ser emancipadas de Portugal. Então o caráter emancipacionista e de caráter popular também. Bom, eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.